E já aqui está a Maria Lourdes Lopes, da Associação Patas Errantes. Muito bem-vinda, Maria. Como estamos? Tudo bem? Bem-vinda, Lourdes. Olá, muito obrigada pelo convite em nome dos Patas Errantes. Obrigada a nós. Obrigada a nós. Vamos falar aqui um bocadinho como é que surgiu esta associação. Já temos alguns anos, não é? Já, de existência. 16 anos. Dia de São Pedro, nosso padroeiro, somos de Sintra. Portanto, localiza-se em Sintra. Exatamente. É uma associação mais ou menos de que dimensão? Quantos patudos, mais ou menos? Quantos patudos? Neste momento habitam o abrigo 73. Muito bem. 73, ok. Exatamente. E é só, estamos a falar só de cães? Só cães. E como é que começou a história, como já são 16 anos, já é uns aninhos, como é que começou? Antes desses 16 anos existem muitos anos de voluntariado pela causa animal já, quer da minha parte, quer da parte da outra sócia fundadora, e que levou a que nós efetivamente decidíssemos entrar nesta aventura de fundar as Patas Errantes com o objetivo de que esta associação obedecesse aos critérios que nós achávamos que deviam de ser a proteção animal, a recuperação dos cães e efetivamente poder mudar a vida daqueles que, nasceram mal. E também combater a proliferação o flagelo das ninhadas de rua, das matilhas, e portanto esse foi o nosso objetivo. Sentiram necessidade de ter aqui uma estrutura mais legal, organizada, obviamente, com onde certeza, pudessem albergar então, os animais, que eles saíssem sim. esterilizados e passarem aqui por todo o processo de adoção e de socialização também, no fundo, não é? Sim, nós fazemos a recuperação física e comportamental. Portanto, eles quando eles são colocados aptos para a adoção, e então aí vão para o nosso site, não estão lá todos, estão aqueles, estão aqueles que atingiram o apto para a adoção. Os que atingiram o apto para a adoção no abrigo existem muito mais, que estão em trabalho de recuperação. Isso é muito fofo. Portanto, o apto para a adoção quer dizer que a recuperação física é feita, porque maioritariamente eles vêm mal, muito mal. E a recuperação comportmental também é feita. Ali estão Estamos eles. a ver aqui o vídeo dos pequeninos. Exato. A recuperação comportamental também é feita. O que é que nós pretendemos fazer? Pretendemos que a vida deles mude e que eles possam integrar uma família numa adoção responsável. Alguns vivem connosco a vida toda. Pois, infelizmente não são adotados e o abrigo acaba por ser a sua casa. Essa questão, por acaso, que é sempre complexa, essa questão da adoção, e às vezes, se calhar, as pessoas muitas vezes não querem, há aquele estigma, não querem adotar um cão mais velho, ou ao final de vida, ou então acham que o cão, há uma ideia muito errada de, se calhar, já tem uma idade, já é mais difícil mudar alguns comportamentos. Qual é, assim, o maior desafio e conselho que vocês dão quando conhecem pessoas que querem adotar um cão? É absolutamente o contrário. Portanto, as adoções nas Patas Errantes são um processo muito criterioso. Passam por informação prévia, exatamente, e temos que saber qual é quem constitui a família, quais são as rotinas da família. A sério? Isso ainda bem. Absolutamente. Qual é o tipo de espaço que tem para o cão, que horários é que tem disponíveis para isso. Porque é um membro da família, no fundo. Porque nós temos que encontrar o cão certo para aquela família e a família certa para cada cão. Só assim é que resulta. Em relação aos mais velhos, podemos dizer assim, os adultos, eles são fantásticos e espetaculares, e o grande desafio dá-se precisamente ao contrário nas adoções dos cachorros. As pessoas têm ideias pré-feitas que estão completamente erradas. Um cachorro é um desafio enorme e começa porque é o mais frágil, em termos de saúde até, e depois há que ter a apetência e o gosto por acompanhar as fases próprias do seu crescimento
assim como os filhos. Como os filhos. Não se pode pedir a um cachorro que tenha uma maturidade de um cão adulto. Os outros já trazem isso. Os nossos adultos, digamos assim, que não são cachorros, sabem andar à trela e tudo. São animais de companhia. Portanto, um adulto é um animal fantástico e posso lhe dizer que o nosso insucesso nas adoções é muito pequenino. Porque fazem bem essa triagem, não é? Muito, não chega a 1%. Não chega a 1%, isso é ótimo. Mas dá-se nos cachorros e não nos adultos. É que é interessante, por acaso, e ainda bem que há esse critério, essa seleção e essa discussão com as famílias. Por exemplo, na minha terra, pronto, eu já vi acontecer, é um bocado, e infelizmente acontece muito este quase despachar um bocado, às vezes e normalmente os erros advêm daí. Eu, por acaso, eu adotei o meu cão, nunca me perguntaram nada. Acho que nós demos certo, mas nunca houve nada, foi só, pronto, leva lá e ainda bem que há esse critério. É um processo documental. Ok. Nas patas errantes é um processo documental. Lourdes, e qual é que é o maior desafio de ter uma organização como esta sem fins lucrativos, não é? Começa logo por aí. Não é? O desafio, há muitos desafios. Um deles é sentir que se fecha um ciclo e se abrem não sei quantos. É sentir que não conseguimos, somos uma pequena gota. O ano passado nós acolhemos 123 novos cães. Fizemos 108 adoções, creio eu, e não chega. Nunca chega, E o passar dos anos e ver que efetivamente nós estamos numa situação que ainda discutimos. Se os animais têm direito à face da lei, como é possível? Como é que sociedade estamos nós a construir? Como é que nós nos podemos designar um país evoluído? Se em termos culturais nós estamos tão... Claro. Eu tinha por acaso, em questões, falámos desta questão cultural e Portugal, por acaso não é, pode parecer estranho, mas não há pessoas, por exemplo, famílias estrangeiras a adotar cães, porque em alguns países há um controle muito maior e é uma coisa não é tão... Nós em Sintra temos uma comunidade de estrangeiros muito grandes a viver e eu posso lhe dizer que há estrangeiros a adotarem e que chegam à nossa associação e se identificam e gostam precisamente pelo critério e pelo rigor. E também gostam de ver como eles estão. A Inês conhece. É verdade, eles estão dignamente, eles são felizes. Eu já visitei e é um espaço incrível e eles estão todos super bem. Tenho que dizer que esse é outro desafio. Estavam melhor numa casa, não é? Mas estão bem ali também. Depende das casas. Exato. O que nós dizemos é, dali, só para melhor. Claro, claro que sim. Mas a Patas Errantes localiza-se em Sintra, não vamos aqui divulgar também a localização, porque a publicidade é um bocadinho um pau de dois bicos. Nem é nós bom, divulgamos. porque precisam de nativos e faço já desde já o apelo lá para casa para também visitarem o site e ajudarem. Mas depois aqui tem a outra face que às vezes é um depósito de animais, não é? Nós tentamos que não ser um depósito, ser uma casa para os que lá vivem e promover a felicidade. A partir do momento em que eles entrem daquele portão para dentro, a vida deles vai mudar. E o nosso compromisso é esse e vai para além da adoção. Ou seja, está consignado que em caso de insucesso futuro, de força maior, em que uma família se veja numa situação que de repente, por força maior, sim, não é só porque por força faz xixi maior, em casa, não pode já manter o cão, tem um problema de saúde, tem um problema grave. Claro, porque a vida muda. Ou o dono faleceu e não há quem assuma, ele regressa a nós. O nosso compromisso é para a vida, com cada um. É assim que deve ser. E o grande desafio, isto é uma loucura em termos de... Eu sou licenciada em Gestão e Administração e ajuda muito a conseguirmos, portanto, gerir porque nós temos um corpo... Nós exercemos todos em pro bono. Os sócios, os corpos sociais, exercemos todos em pro bono. E tudo o que nós temos está ao serviço dos cães. Os carros são nossos, os computadores, os telefones, as contas, tudo isso está ao serviço dos cães. E o grupo de voluntariado que temos é espetacular e dedicadíssimo, como viu. Eles adoram, são super carinhosos com aqueles cães. E
E é um desafio mensal, porque nós não temos espaço próprio. Então nós esse é outro estamos numa quinta que e pagamos aluguer. E depois temos todas as despesas inerentes, porque eles estão acompanhados. Há uma tratadora que está com eles todo o dia, portanto, eles estão permanentemente acompanhados e só conseguem tratados. Isso com donativo. Nós vivemos de solidariedade. E neste momento e para este ano, o grande desafio é nós conseguirmos construir a nossa própria casa. Então nós apresentámos uma candidatura no âmbito dos fundos disponibilizados pelo ICNF, um projeto de um abrigo e o nosso projeto foi aprovado. Exato. Portanto, nós já temos a verba para construir a nossa casa, não é? Só que não temos o terreno. Exato. Esses Falta-nos fundos o chão. não podem ser aplicados utilizados na aquisição do terreno. E, obviamente, uma associação que tem encargos anuais na ordem dos 30 a 35 mil euros não consegue ter disponibilidade e não tem dívidas, não consegue ter disponibilidade para adquirir de um modo terreno próprio para conseguir. Portanto, é o grande desafio que nós temos este ano. Nós temos a verba para construir a Casa dos Patas Errantes. Mas é preciso terreno. Mas precisamos do chão. Por acaso nem me lembro desse pormenor fatídico. Mas as pessoas que quiserem ajudar, então podem procurar no site? Podem www.errantes.org. E quem quiser, por exemplo, não sei se estão à procura de voluntários ou se estão abertos nesse sentido. Nós é que pessoas vivemos de voluntariado. Que não possam dar dinheiro. O voluntariado tem regras, todos podem ajudar. Todos podem ajudar. Não é só adotando um cão, pode ser um padrinho, pode ser um donativo voluntário, é dedutível em sede de IRS e IRC. Portanto, todos podem ajudar. Há muita forma de ajudar mesmo, tanto com dinheiro como com bens. Só não ajuda também. quem fica indiferente. Ok, fantástico. É mesmo, e não podemos ficar nunca indiferentes a uma causa que neste momento está sobre uma luta por causa da inconstitucionalização imparável. Mas nós já vencemos muitas e vamos vencer esta também. Claro que sim. Lourdes, muitos parabéns obrigada pelo vosso trabalho. Muito obrigada. Sim, claro que sim. Muito obrigada também por ter estado aqui connosco. Obrigada.